Trindade, porque Deus não é uma pessoa. Deus é formado por 3 pessoas. Então, a Trindade vivia em eterna festa. Daí eu acho que o baiano, ele é a imagem da Trindade, né? Eterna festa. Não nasce estresse. Então, só uma breve recapitulação para nós. Aí nós estamos começando a entrar na nossa aula agora. Aí estamos partindo para o final daquela primeira aula, né? Do monoteísmo estrito, os cristãos chegaram à fé trinitária. O termo trindade não é utilizado no Novo Testamento. O mais importante não é a palavra, mas sim a realidade de Deus que ela visa exprimir. Isso é importante. Uma coisa que os unicistas não aceitam, os unicistas dizem assim, o primeiro argumento muito esquálido, muito fraco dos unicistas é dizer assim, não, nós não cremos na Trindade porque não tem essa palavra na Bíblia. De fato, não tem essa palavra na Bíblia. Mas, se você perguntar para o unicista se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele vai dizer que é, mas também essa palavra não tem na Bíblia. Então não é por palavra, é pela essência das Escrituras, naquilo que ela nos ensina sobre a Trindade. Okay? É Moisés quem vai dar a definição de Deus, isso é importante. É Moisés quem vai dar a definição de Deus para todos os judeus dos seus dias e para nós. Ele apresenta o Deus dos patriarcas, que ninguém sabia como era e quem era. Esse tetragrama, que não tem nem como pronunciar, porque não tem vogal, que ele é uma onomatopeia, que a gente discutiu isso naquela aula, que soa como Yahvé, né? Que é Yahvé, é uma coisa que Moisés ele está tendo uma experiência muito interessante, um sobrenatural absurdamente incrível, uma epifania de um homem. Com quantos anos que Moisés tinha, Oswaldo? Quantos anos Moisés tinha? Quando ele teve o encontro na sarça? 80. Nós estamos falando de um homem com 80 anos, que passou 40 anos servindo aos deuses do Egito, que depois passou mais 40 anos no marasmo, e que com 80 anos ele já era um ateu, praticamente Moisés era um ateu. Ele tem aquele encontro na sarça ardente, Deus fala com ele, é ele que olha a importância de Moisés, é Moisés quem fala que em Deus há mais de uma pessoa. Ele é o primeiro homem que fala que em Deus há mais de uma pessoa. É ele, começa com ele. Por quê? Porque ele foi o homem que teve esta experiência única. Aí você vai falar, mas os patriarcas, eles tiveram experiência com Deus, né? Mas nenhum deles chamava Deus de Yahvé. A gente observa que é Moisés quem traz a complicação para nós. É Moisés quem vai dizer para nós que a pessoa que fala com ele, ou a personagem que fala com ele, é um personagem diferente, porque é um ser, mas são várias pessoas desse ser. E é ele que vai chamar este ser de Elohim, né? Quem revela o mistério de Deus é Moisés, pois ele percebe que em Deus há 3 pessoas distintas. Prova disso está que ele usa a palavra Elohim para Deus. Quem foi que falou com você, Moisés? Elohim. Como Elohim? Elohim. Era mais de uma pessoa. Elohim é plural, Elohá é singular. Então, ele tem esse encontro com a Trindade, que ele vai dizer que é Elohim. E isso aqui é interessante, né? Isso aqui que é interessante, né? Ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Shema Israel, que é o famoso convite à adoração. Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Echad, que é uma
coisa absurda no sentido de literalismo, de traduzir isso aí no literal, né? Como se fosse, ou Israel, Yahvé, nossos deuses, deuses. Seria mais ou menos isso. É isso que ele está falando. Ouve Israel, Yahvé, né? Yahvé, eu sou, nosso deuses, é o único Deus. Ou, eu sou. É uma complicação. Né? Aí traduzido para o português, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, Senhor. Então, geralmente, Senhor, no Antigo Testamento escrito em caixa alta, é Yahvé, é o tetragrama. E Deus escrito assim, de maneira, entre a primeira maiúscula e o resto minúsculo, é Elohim ou Adonai. Mas, sempre caixa alta é Yahvé. Ok? Então, é assim a leitura que é feita. Inclusive, quando a gente escuta, a gente lê o Gênesis capítulo 3, na época que nossos pais pecaram, você vai ver que há muitas palavras. Yahvé, Elohim, Yahvé, Elohim. É como se cada pessoa da Trindade questionasse os nossos pais. Muito interessante. Qual a influência aí, professor, do tempo de Moisés, por exemplo, dessa herança de Moisés dos 40 anos no Egito, aprendendo com os judeus, para ele chegar a essa conclusão? Você acha que houve influência dele ter esse pensamento sobre Deus, de ter esse entendimento eu sei que o Espírito Santo revelou a ele e tal, mas ele chegar a essa conclusão? Primeiro, Deus, essa questão da divindade. Ok. Segundo, o entendimento que não era só uma pessoa, era Deus, era trino. Sim. Não, ele não sabia que era 3. Eu não sabia. É isso aí que eu quero recomeçar a aula falando exatamente disso. Tá. O Moisés, qual a influência dele? Ele depois, foi boa a sua pergunta. Depois, ele vai escrever o Gênesis. Eu acredito. Quando é que você acha que Moisés escreveu o Gênesis? O Pentateuco. Você já parou para pensar nisso? A partir da subida do monte lá. Ele escreveu o Pentateuco no Êxodo. Na peregrinação. Exatamente. Agora chegava lá, atendia o povo durante o dia, aí à noite ele ia para a tenda, ligava o notebook dele e começava. Acendia o lampião lá e. Ele começava, ele escreveu o Deuteronômio ali, não tem outro dia que ele escreveu. Ele escreveu ali. Então, assim, o Moisés, ele tem uma experiência com Deus, ele fala com um ser que se apresenta como Deus e interpreta que há várias vozes, ele não consegue discernir quantas pessoas são. Por isso que ele chama Elohim. Se ele soubesse que aquele Deus que fala com ele era 3, então ele falava que 3 falavam comigo. Então, na verdade, esse foi um mistério até Jesus. Eu não lembro o texto bíblico que vai falar isso. Então, ele não sabe quantas pessoas são, mas ele sabe que é Deus, porque você disse, no panteão egípcio, sabe quantos deuses havia no panteão egípcio? Havia no panteão egípcio 2.000 deuses aproximadamente. Dos 2.000 deuses, 18 eram os mais famosos. Dos 18, 3 eram adorados pela nobreza. No Egito. Desses 3, 1 era objeto de adoração, Ra. Porque Ra era o Deus principal. Então Moisés, de divindade ele entende, o Rio. De divindade ele entende. Só que na mente de Moisés, e ele tem uma mente egípcia, Moisés, ele sabe que cada Deus atende por um nome.
cada indivíduo tem a sua fala, na mente e na ciência que ele tem. Só que a experiência que ele tem na sarça ardente é uma experiência para lá de sobrenatural, porque ele se encontra com um ser. Então, na mente dele, talvez ali refresque a mente dele, que ele está falando com um Deus. Mas só que esse um Deus tem várias vozes nele. Como ele não sabe quantas vozes são, ele chama de Elohim. A palavra El, o que significa El? Deus. E é uma palavra usada no paganismo antigo. Então, os pagãos, toda a divindade se chamava El. Sim. Então, quando ele tem um encontro com aquele El, para Moisés é El. Mas como tem várias vozes, ele vai chamar de Elohim. E assim. Forte foi então forte a ênfase dele foi o sobrenatural. Foi o sobrenatural. Aliás, ele demorou um pouco para entender aquele negócio lá. Porque quando Deus fala com ele, Moisés, qual é a resposta dele, Fernando? Lembra lá o que ele diz lá em Êxodo, capítulo 3? Qual é a resposta que ele fala para vós? Eis-me aqui. Quer dizer, uma resposta, se alguém chama você assim, ô Oswaldo falou, oi, estou aqui. Você não tem reverência para dizer assim. Mas se você está num lugar onde tem uma hierarquia, e a voz de quem fala com você é de uma hierarquia, o camarada responde como? Sim, senhor. O senhor me chamou? O pai chama o fulano? Sim, senhor. Sim, pai. O que o senhor quer? Diferente. Então, Moisés, quando a voz fala Moisés, ele diz o quê? Eis-me aqui. Ele não fala. Quem é o senhor? Só um instantinho. Quem é o senhor? Que Deus fala comigo. Não, ele não tem nenhuma perspectiva de divindade. Ele demora para processar que ele está tendo uma epifania. Ele demora. Por quê? Porque ele ficou 40 anos conhecendo 2.000 deuses, se dedicando a 18 e adorando um que nunca falou com ele. Ele fica 40 anos num lugar solitário. Ele já não procura os deuses e muito menos os deuses procuram ele. Mesmo que ele tenha tido uma experiência com o Deus dos hebreus, mas ele e Gênesis, praticamente Êxodo, é uma autobiografia, ele não menciona como que ele conheceu a Deus. É o autor de Hebreus, e que de acordo com Lutero foi Apolo, então foi Apolo mesmo que escreveu Hebreus. E é Apolo, é o autor de Hebreus que vai elogiar Moisés. Você não vê nenhum traço de elogio de Moisés no livro que ele escreve. Aliás, a gente só sabe que ele fugiu do Egito porque o autor de Hebreus fala. Ele não fala lá em Moisés, não. É o autor de Deus que tece elogios, que onde ele diz, não julgou como importante ser chamado filho da filha de Faraó. É outro cara que elogia ele, porque ele não se sente nada. Aliás, até mesmo essa questão dele não ter reverência com a epifania, é uma humildade dele, porque ele poderia chegar e dizer, Moisés, não, ele não faz isso. Então, ele é um cara que está tendo uma experiência absurda na vida dele, que não entende nada, demora para ele processar tudo isso. Antes o Marcos, depois o pastor Calixto. Dentro desse tema mesmo, assim, eu ouvi eu acho que uma adventista, dizendo que ele só reconheceu a Deus ali naquele momento, naquela sarça, porque Deus disse para ele tirar a sandália dos pés, que o lugar que ele pisava era santo. E disse que isso era um costume que ele tinha no Egito, quando fosse diante dos deuses, sempre tirando a sandália para isso, para ele reconhecer que ali era uma divindade. Ele tirou a sandália, quando Deus disse, isso tem nexo? Tem nexo, porque Deus,
escolheu uma sarça ardente? Ah, só. Para ele entender a divindade que ele adorava. Mas o fogo, a claridade, Que não consome. ele falou assim, pelo menos isso. É a maneira como Deus chama ele. E quais são os 3 deuses adorados pela nobreza? Os 3 deuses adorados pela nobreza, Ra, Mut e Anubis. O resto era dos povos. Aliás, a adoração no Egito era muito interessante. Mut? Mut era a esposa de Ra. Interessante que na cultura religiosa do Egito, os pobres não adoravam Ra, porque Ra, então eles adoravam os deuses de acordo com a grandeza. Como Ra era o deus principal, o pobre não pode adorar Ra. Ele só pode adorar deuses inferiores. E mais, a adoração no templo no Egito não era permitido para pobre. Só a nobreza adorava no templo. Quem era a nobreza? A família dos sacerdotes, a família de Faraó e os oficiais de Faraó. Só a nata vai adorar. Só a nata vai adorar no templo. E aonde que os pobres adoravam? Nas suas casas, com deuses pequenininhos. Nossa cultura até hoje, se você parar para ver, hoje está mais quebrado nisso. Por exemplo, o povo sempre fala, quem tem cristão são os pobres. Se você tem uma visão de algumas pessoas, quem só é cristão, aquele cara que é pobre. Há uma carta entre 2 generais romanos que dizia que os cristãos são interessantes, eles são pobres, mas cuidam até dos pobres da gente. Sim, meu irmão. Professor, o senhor disse que lá no Egito havia cerca de 2.000 deuses, né? Aham. E cada um desses deuses tinha um nome, né? Sim. Porque eu estou vendo aqui em Êxodo, diz que quando Deus, né, enviou a Moisés, disse assim, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Aí no verso 14, Deus responde, eu sou o que sou. Exatamente. Moisés, ele é tão egípcio que a pergunta dele só o egípcio faria. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Porque na cultura religiosa de Moisés, cada deus tinha um nome. A mente egípcia dele. E Deus fala assim, se você chegar para os anciãos de Israel e falar que eu tenho um nome, ele vai dizer, mentira, que o nosso Deus não tem nome. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E até as 10 pragas do Egito, né? Foram 10 divindades envergonhadas pelo poder de Deus. E cada divindade tinha, porque na adoração por os 2.000 deuses, cada divindade principal, ele tinha mais um bando de deuses que serviam essas divindades. Então, você pega das 12 divindades principais, eu disse 18, mas ali nas pragas ele ataca 12, de cada divindade e principal, havia divindades inferiores, que serviam essas divindades maiores, as mais famosas. 10 pragas. Ou seja, perdão, 12, porque eu fiz confusão com a 12 tribos. Então, das 10 divindades que é atacada, cada divindade tendo ali cerca de 100 deuses, você pode imaginar quantos deuses que Deus derrotou com as pragas? Além dos deuses, ainda o povo tinha que crer, né, e se dobrar diante do Deus Faraó. Né? E Faraó também, ele era uma divindade, exatamente. Pastor, a minha colocação nesse sentido é olhar um pouquinho para trás em relação à espiritualidade que os patriarcas deixaram. Eles falharam? Na espiritualidade? Porque quando o povo sabe migra para o Egito, dá a impressão que acabou, né? Não é a impressão que acabou a espiritualidade? Não, Você veja bem, foi com a sua pergunta. A espiritualidade não acabou.
que quando Faraó deu ordem para matar todas as crianças dos hebreus, o que as parteiras fizeram? Temeram a Deus e não fizeram. Temeram a Deus porque elas acreditavam na promessa. A espiritualidade nunca morreu. 430 anos. E eles ficam lá 430 mais ou menos no Egito como escravos, mas nunca perderam a espiritualidade, porque eles criam na promessa que Deus havia feito lá para os pais em Gênesis 3,15. Então, todo mundo sabia que tinha uma promessa. Os patriarcas souberam. Ainda não tinha nada escrito, né? Era só contabilidade. Era na oralidade. Tradição oral. A tradição oral. Então, foi passado de pai para filho, de geração em geração. Não é? Vamos falar da espiritualidade. Foi ótima a sua pergunta. José morre, mas o que ele fala? Levem os meus ossos. Leve os meus ossos, porque Deus vai cumprir a sua promessa. A espiritualidade sempre teve. A espiritualidade de José é muito forte, porque ele sofreu tudo e nunca abandonou Deus. E as palavras de Jacó, né? Deus visitará o seu povo. Então, a espiritualidade nunca morreu no Egito. Quando Moisés chega lá para apresentar, o povo sai mesmo. Eles acreditam. Era o que eles esperavam, de geração em geração. Talvez 10 gerações esperavam isso aí. Muito boa sua pergunta. Continuando ali, meus irmãos. Resumindo, isso aqui é uma coisa que eu preciso que vocês guardem na mente. A forma como Deus se apresenta a Moisés é Yahvé, só que Moisés não entende. Então Moisés, ele faz uma síntese do que ele entendeu. E a forma como Moisés apresenta a Deus é Elohim. A forma como Deus se apresenta a Moisés é Yahvé. Ele não entende muito. Que até mesmo eu sou para ser pronunciado não tem sentido. E a forma como ele interpreta do Yahvé é Elohim. Só que Deus não desacorda com ele, porque se o povo só ia entender se fosse Elohim. Entendeu? Então Yahvé era a resposta que Deus dava, Fernando, para o egípcio Moisés. Não tem o nome. Porque nome serve para identificar um entre muitos. Quando só tem um Deus, esse único não tem como Deus. Oh, glória, aleluia. Então, só que Moisés complica o meio de campo, porque Elohim é plural. Deus é um atributo da Trindade e não a Trindade um atributo de Deus. Isso aqui é importante. Vou repetir. Deus é um atributo da Trindade e não a Trindade um atributo de Deus. Por quê? Porque Deus só surge esse nome depois que a Trindade cria. Antes de não ter nada criado, não tinha Deus. O que tinha? Trindade. Eu sou, né? Eu sou. Então, a Trindade já existia desde tempos perdidos, mesmo quando não há tempo. Então, a Trindade sempre existe. A Trindade sempre era o ser que se chama Deus depois que a Trindade cria. Então, Deus é um atributo da Trindade e não a Trindade um atributo de Deus. Só relembrando aquele termo que você colocou como se dançasse de roda. Pericorese. Pericorese. Vamos falar da pericorese um pouco mais de profundidade. Gênesis 1:26, a gente sempre usa aquele texto, né? Sim. No plural, quando Plural. Deus criou o homem, ele falou, façamos, né? Então, é outra problemática de Moisés. Moisés só fala, mas não explica. Porque se fosse Deus sozinho, ele dizia, eu faço. Eu faço, exatamente, se Deus fosse uma pessoa só. Então, há uma comunicação entre as pessoas da Trindade. Que a gente fala Trindade, porque a gente fala por que a gente fala Trindade. Mas o Moisés, quando ele escreve o Gênesis, ele já escreve com essa ideia de que o Deus que ele conheceu são mais de um. Por isso que ele usa façamos. Então, Deus está dizendo assim. Aí, quando Deus sopra para
ele, ou enfim, depende de como que você entende ser a inspiração da Bíblia. Tem vários tipos de interpretação dessa inspiração. Tem inspiração plenária, inspiração verbal, tem vários tipos de inspiração, não importa, foi inspirado. Quando Deus está inspirando Moisés a escrever o Gênesis, então Deus fala, façamos. Aí o Moisés vai escrevendo, dizendo, eu tinha certeza que era mais de um. Eu tinha certeza que era mais de um. Agora, vamos abrir em João 1,15. Veja, por séculos, ou por 2000 anos, mais ou menos, o enigma de Moisés, ele está presente na história. Elohim, 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 Elohim. Olha que interessante, João Batista é que começa a desvendar o mistério de Moisés. João capítulo 1, versículo 15. O que diz lá? Preste atenção, meus irmãos. Diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Quem é que pode existir antes de alguém? Quem é eterno. Vou ler de novo. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Olha só o aparente conflito de termos e conflito de definições de tempo. O que vem depois de mim, vamos pular uma linha, o que vem depois de mim já existia antes de mim. Mas pode ser isso. Como um profeta podia já existir antes do outro. Antes de mim, já existia depois. Exatamente. Então aqui tem um aparente paradoxo, um conflito de definições de tempo. Porque o que vem depois de mim não pode ser antes de mim. Tremendo. Quer dizer, o que vem depois de mim já existia antes de mim. Rapaz, você comeu um gafanhoto podre. Só por revelação. Você comeu um gafanhoto podre, não é possível. Depois de existir. Exatamente. Como é que alguém pode existir depois, mas veio antes? Agora, olha que interessante. Vamos lá, ler o versículo completo. João testemunha a respeito dele e exclama. Ele exclama. O que é uma exclamação? O que é uma exclamação? Uma afirmação. Uma exclamação é uma frase de admiração. Exclamação é uma frase que ressalta, que se apresenta como uma forma de chamar a atenção. Que noite maravilhosa! Eu estou dando ênfase à noite. Que comida gostosa! Eu estou dando ênfase ao sabor da comida. Que igreja maravilhosa! Eu estou dando ênfase à comunidade. Então João exclama: o que vem depois de mim, contudo, tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Ora, o que João está começando a revelar do mistério de Moisés? Que o Elohim tem uma e tem duas pessoas. Aí ele mata. Quem é que termina com o mistério de Moisés dizendo que só tem mais uma pessoa? Quem? Jesus. Quando? Outro Consolador. Aí o mistério de Moisés acaba. A lei e os profetas se encerram em João. João, contemporâneo do Cristo histórico. O Consolador ainda não tinha se manifestado. Não tinha. Exatamente.
mais de uma pessoa. Aí Deus fala Elohim, tem duas. E Cristo fala Elohim, tem três, não tem mais. Que coisa tremenda. Sim, Oswaldo. Então, até Jesus ser batizado, Satanás não sabia quem que era o Messias. Não, Aí não. depois, quando ele é revelado ali, ele começa a... Exatamente. Ele passa milênios querendo matar as mulheres, porque ele não sabe qual, né? Ele passa milênios provocando abortos, ele não sabe qual. Ele passa milênios fazendo com que crianças morram, dos judeus, né? Ele não sabe qual. Entende? Mas aí, quando Jesus nasce, ele sabe, porque todos os anjos, e ele é um anjo também. Anunciaram. Quando ele vê os ex-colegas Três anunciando. magos, né? 3 ex-magos. Quando ele vê os ex-colegas anunciando, ele fala: finalmente ele chegou, agora eu tenho que acabar com ele. Incita Herodes para matar as crianças. Exatamente, que é o mesmo plano do faraó. Percebe? Então, Moisés começa com Elohim, ele diz que Deus é mais de uma pessoa. João Batista começa a mexer no mistério dizendo são duas, e Jesus termina dizendo não, são três. Vai vir um outro aí. Isso aí daquele sermão lá na igreja do apóstolo de Deus, que é uma família, né? Aham. Igreja da família. Vou lá no dia do casamento dele. Depois eu quero aquele esboço lá. Na igreja do apóstolo Em plena aula pelo YouTube, Só vou dar uma melhorada. Não, você melhora e aplica na sua comunidade. Corta essa aí, Para esse que o pastor perguntou, então, não existe. Ele foi conhecido no nascimento. Ele foi conhecido ali, O exatamente. batismo não. Então, Só que Satanás, ele vai percebendo que está chegando os dias pela história. Mas então, dos 12 até os 30, ele está meio pronto, ele sabe quem era. Não, ele já sabe, porque no nascimento ele já sabe. Claro, não é autodeclarado, né? Ele já sabe, no nascimento ele já sabe. Todo mundo espiritual sabia, até os demônios, todo mundo sabia. Mas a declaração já a confirmação. Exatamente. Todo mundo sabia. O mundo espiritual sabia, só o mundo natural que não sabia. Ele sabia. Aí depois era um mistério. Mas não é esse caso agora que a gente vai tratar, né? A gente vai tratar isso aí outro dia. Ok. Então João Batista ajuda a clarear esse enigma de Moisés em João 15, quando diz que uma das pessoas do Elohim é o Pai, a outra é o Filho. E Jesus quem aponta a terceira pessoa em João 14. Só podemos dar o título de Deus para a Trindade. Ok? Vamos ler assim? Não terás outros deuses diante da Trindade, só a Trindade é Deus. É isso no seu sentido original. Amarás, pois, a Trindade de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Quem não viu a Trindade, não viu Deus direito, e assim não se encontrou como pessoa na história. É coisa do luterano. Essa é forte, hein? Lutero 100%, rapaz. O mestre, Rogai por nós. de carteirinha, qual o exemplo mais prático que você usa para os leigos, por exemplo, para entender a Trindade? Olha, existem exemplos que são na verdade válidos, né? Quais são os exemplos mais práticos que a maioria de nós ensina para o povo? Eu sempre falo, não sei se eu estou certo. A gente quando prega na igreja sobre a Trindade, a gente fala da essência, né? Que Deus, que a Trindade, né, é a existência de Deus, a essência, né, de três que se manifesta. Exatamente. Mais para frente, Pode ser. a gente vai trabalhar isso aí, um capítulo que a gente vai trabalhar é a doutrina da Trindade, é uma doutrina que pouco entendemos.
pegava uma laranja Aham. e dividia ela em 3 partes iguais. Olha lá, hein? Aham. Aí ela falava, ó, tá vendo? São 3 partes, do mesmo tamanho, o mesmo sabor, Mesma fruta. mas é uma laranja só. Aí a gente tinha um Não é ovo, não. Não é ovo. Então veja, não, aí tem o H2O, tem o triângulo. Um banquinho. O quê? Um banquinho. É? O mínimo que precisa são 3 pernas também. É. E tem um. Só que daí você tem que ser mesmo. Adalto Lourenço fala isso. É. acho engraçado. Ó, e tem a figura principal, né? O homem. O homem. Você acha? Eu acho. Agora lembra que o homem não é a principal. E veja, o número 13 está presente em toda a Eu natureza. falei, eu acho bem baixinho. Heresia é foda. Viu, gente? O número 13 está presente em toda a natureza, ele está presente no cosmos, ele está presente em tudo. Ok? É uma coisa fantástica. Mas a gente vai falar sobre isso. Oi? Uma pergunta é, no caso assim, a Trindade, né? Vamos trazer para os nossos dias aqui que a gente vai na igreja e vai adorar Deus, né? Aí, qual que você vai adorar? O Espírito Santo, Deus ou Jesus? Ou você adorando um, já vai adorar os 3 automaticamente? Quando o consciente coletivo, quando a gente fala, principalmente ministro de louvor, né? Vamos adorar a Deus. Aí o consciente coletivo vai para um ser. Divino. Hã? Vai para o ser Que divino. nem aí o mestre de louvor ali, sentado ali. Não é isso aí, Giovanni? Fala, vamos adorar a Deus. O consciente coletivo vai em um ser. Só que esse Deus que a gente fala que a gente vai cantar, na verdade ele só é Deus porque são 3 pessoas. Então, quando a gente adora, e é importante essa definição da palavra adoração, porque adorar não é cantar, adorar é obedecer. O sentido de proskunel no grego, proskunel que é adorar, proskunel significa que a pessoa se abaixa diante da grandeza da outra. Reverencia. Entende? Então, proskunel, em tradução livre, significa eu vou me abaixar tanto diante de você a ponto de beijar os seus pés. Foi essa a palavra que Satanás fala para Jesus, né? Eu te darei tudo isso se proskunel. Agora, dentro do proskunel, dentro da obediência, o canto faz parte. Então, quando a gente canta para a Trindade, a gente canta para Jesus, a gente canta para o Espírito Santo. Quando a gente ora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome da Trindade. A gente fala com a Trindade através do Filho, né? E a Trindade fala conosco através do Espírito. Ou seja, tudo que a gente faz é tudo trinitariano. Na verdade, eu acredito que isso perde a importância quando a gente entende realmente. É isso aqui, ó. O Rio, é isso aqui, gente. Entende. Isso aqui, ó. Quem não viu a Trindade, não viu Deus direito. Então, se nas nossas igrejas a gente ensina só sobre Deus, mas não fala o que é Trindade, está ensinando errado. Porque a essência, veja, gente, Deus é o nome da Trindade. Então, é a Trindade que tem que ser ensinada. Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tem que ensinar isso para as pessoas. O culto é trinitariano, como a gente viu na aula passada, e ninguém nunca percebeu isso, Giovanni. A bênção que a gente dá no final é uma bênção trinitariana, mas as pessoas não estão nem percebendo o negócio. Está tudo no piloto automático. Uma vez eu perguntei para o ancião da igreja por que nós cantávamos os 3 da harpa, né? Ele respondeu para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, veja, viu? Ainda voltando a essa questão de quem não viu a Trindade não viu Deus direito. Reverendo.
Professor, Tá com o rosto resplandecente. Eu estava dando aula de batismo. Você está me ensinando sobre Deus ou sobre a Trindade? Sobre Deus, né? E a gente? Aí, já tropeçou. Ele não te pegou agora, cara. Mas ó, Deus Criador, quem é o Deus Criador? Caiu na pegadinha. Caiu na pegadinha. Hoje, Luiz, acabei de falar disso aí, cara. Acabei de falar. Você entrou e não estava terminando a fala. Quem não viu a Trindade, não viu Deus. uma pergunta. Bem, pessoal, quando o professor foi batizado, Eita, O Espírito Santo fogo. na igreja luterana, você não foi batizado? Luterana livre. Foi batizado só em nome de Jesus ou em nome da Trindade? Fui batizado no nome da Trindade. Dia 18 de fevereiro de Eita, 1986. Mas a igreja não só batiza em nome da Trindade. É claro, vocês também, né? É claro. Então veja. Então, quer dizer, o nosso povo, de maneira geral, não entende a Trindade. Não é para entender ela tecnicamente, porque ninguém entende a Trindade tecnicamente. Mas a essência que Deus permitiu a gente conhecer, a gente tem que passar para as pessoas. Sim. Por exemplo, quando há uma conversão a Cristo, quem vem morar na pessoa? A Trindade, não é um. Entende? É isso que ela fala agora. Ele que obedece. Veja lá. Entendendo o homem do universo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, talvez nós vamos ficar mais nisso até perto de meio-dia, porque nós não nos entendemos. Por que nós não nos entendemos? Porque nós não entendemos a Trindade. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 8. Este Salmo 8, além de profundo, além de não ser um salmo compreensível, ele não é compreensível. Ele levanta uma problemática filosófica. Ele levanta uma problemática filosófica. E a gente vai aqui tentar trabalhar esse Salmo 8. Como é a história, né? Hã? O que foi? Não, só você Tá zoando. Salmo 8. Salmo 8. Como é que Então é? veja. O homem não se conhece. Gente, preste atenção. Me veio na mente aqui. Napoleão Bonaparte. Fernando, quem foi Napoleão Bonaparte? Um comandante francês, um imperador. Isso. O Napoleão Bonaparte, no auge da sua glória, ele no fundo estava muito frustrado. Por quê? Porque ele queria ser Júlio César. Ele não era Júlio César. Carinha tremenda. Júlio César, o grande imperador romano, no auge das suas conquistas, não estava satisfeito, porque ele não era Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, no auge das suas conquistas, um homem maravilhoso, com 30 anos de idade, ele sentou numa pedra e chorou, porque não tinha mais reinos para conquistar. Alexandre, no auge do seu império, ele estava muito insatisfeito, porque ele queria ser Hércules e não era como Hércules. Aí lascou o Hércules, era a mitologia. Era gay. Veja, gente, os grandes vultos da história, no auge das suas conquistas, não estavam satisfeitos. Por quê? Porque eles precisam de achar uma identidade. Ou todo ser humano precisa encontrar qual é o seu destino. Esse é o nosso. A maior pergunta que se faz está no Salmo 8. É a pergunta mais difícil, que tem a resposta mais fácil e que tem a solução mais rápida.
Zé, leia para nós aqui, por favor. A Bíblia não é um livro que foi escrito para descrever Deus, mas sim para descrever o homem, a partir da visão de Deus. Deus não é objeto da Bíblia. Deus é o Senhor que gerou a Bíblia. Ele é quem decidiu revelar. Se o decidiu revelar-nos, quem somos? O que nos tornamos e o que podemos ser? Então veja, a Bíblia não é um livro escrito para descrever Deus. Não é Deus que tem problemas, sou eu que tenho problemas. Não é Deus que tem problemas de cognição, sou eu. Não é Deus que não tem problema de identidade, sou eu. Não é Deus que tem dúvida, sou eu. Então a Bíblia não é um livro para descrever Deus, mas ela é um livro para descrever o homem. Deus escreveu a Bíblia para o Luiz, não para ele mesmo. Deus não precisa de nada. E esse é um problema da humanidade, achar que a Bíblia é um livro, apenas um livro religioso, que fala sobre religiosidade. Por isso que a gente está perdido tanto na história. Ela fala mais do homem. Ela só fala do homem. A Bíblia é uma história da humanidade, não é a história de Deus. Aliás, Deus já começa fazendo. A Trindade já entra na história fazendo e se autoproclamando Deus. Então, Deus não dá muita pistas de si, porque é incompreensível para nós ter toda a percepção dele, mas ele revela de si para nós o que nós podemos entender. Então, dentro dessa perspectiva, a Bíblia, ela não é um livro religioso e ela não é um livro para descrever Deus, mas é para descrever nós. Quando o sujeito fala bem assim, Renato, eu não creio na Bíblia, então eu falo, então você não crê em você mesmo. Todas as pessoas que falarem para você assim, que não acreditam na Bíblia, então você fala, então você não acredita em você mesmo. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita para descrever quem é você. A Bíblia foi escrita para você resolver os seus problemas dentro de Deus. A Bíblia foi escrita para acabar com suas dúvidas. A Bíblia foi escrita para você se encontrar na história. Para restaurar o homem. A Bíblia foi escrita para restaurar o homem. Ela dá um caminho para que o homem seja restaurado. Então, se o camarada fala para você, eu não creio na Bíblia, então você fala, então lascou, meu amigo, você vai morrer frustrado porque ela foi escrita para você. Nossa. Certo, Giovanni? Foi tu que escreveu essa frase? Foi, agora. Rapaz. Sim. Não, tudo isso? Rapaz, coisa linda, hein? Estou até anotando aqui tudo. Tem que colocar embaixo, Irangóis. Não precisa declinar a Vou foto. botar e vou postar na Sim. internet. Estou autorizado. Não, fica à vontade. Que maravilha. A Bíblia não procura apresentar quem é Deus, né? Mas ela apresenta Deus em forma de atributo dele. Então. Alguma coisa nesse sentido. Rascos, né? Então, meus irmãos. Eiran, tu tem algum livro escrito? Não, ainda. Só um esboçozinho de ter uns 20 anos, mas nem até perdi no computador. Se não ainda quer dizer, vai ter. Ok? O Deuteronômio 29. Você vai esperar ficar igual Moisés, está achando? Eu vou pro deserto. Fala. Deuteronômio 29 fala assim que as coisas não reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, Sim. os nossos filhos. Sim. Então, o que é revelado está aqui para nós. Né? Muito bem, então, a Bíblia é assim, vamos ali, no Salmo 8. Bota aí, pastor, só um minutinho. Meia fora do foco ali, isso é muito cantinho. Vamos começar ali no Salmo 8? Alguém pode começar ali para nós ali, por favor? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força por causa dos teus adversários.
para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Veja, este salmo de Davi é um salmo que levanta um problema, mas não responde. Qual é o problema que Davi levanta aqui? Tá, veja, ele não pergunta quem. Ou seja, ninguém pode dizer quem é se não saber o que é. É um problema filosófico que Davi levanta e que não responde. E qual é o problema que Davi levanta nessa questão que é homem? Quando ele fala aqui, ó. Vem cá falando aqui, ó. 4. Que é o homem para que com ele te importas? Isso. Por quê, Hildo? Porque ele fala aqui, ó. Quando olho os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que você se importe. Tem coisa mais interessante. E aí ele vai dizendo, e o filho do homem que o visites, agora aqui, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória, e de honra, coroaste. Deste domínio, aí entra aquilo que a gente falou sobre o reino de Deus. Ó Senhor, então, ele não consegue explicar, Davi levanta uma problemática. Eu olho para a majestade da criação, olho para o homem e falo, é um ser insignificante. Só que esse ser insignificante domina. Este ser insignificante foi feito menor que Deus, mas continua insignificante. É um problema que ele não consegue resolver. Mas é na visão dele, né? Olha onde que o cara vai. É na visão dele, porque na visão de Deus, o homem é... Não, aí, vamos chegar lá. Por que às vezes as coisas ficam fáceis para o Ozelei? Porque o Ozelei olha para o Antigo Testamento com a visão cristã. Porque Cristo é a revelação de todas as coisas. Ideia da segunda. Mas fica no tempo de Davi e vê se você encontra a resposta para esse negócio aí. Verdade. Aí, Rio, você falou, quem é que pode responder isso aqui? O próprio Deus. A Trindade. Na verdade, esse salmo de Davi, ele faz para quem? Para quem que ele faz esse salmo? Ele está constrangido com o Ele quer que saber. Deus faz por ele. Ele quer saber. Para quem que ele escreve esse salmo? Para Deus. Para Elohim. Ele pergunta para Elohim o que é o homem que tu criaste menor do que tu. Essa é a problemática do Samuel. Veja, ele pergunta para a Trindade, que a gente fala que a Trindade é a visão cristã. Ele pergunta para Elohim, porque só Elohim tem a resposta. E essa expressão dele é uma coisa assim tremenda, né? Poderosa, que nos leva a sermos mais humildes possível, ou seja, a nível de humilhação diante de Deus, do reconhecimento
conhecimento está no versículo 5. Sim. Porque ele termina dizendo: e o coroaste, caraca, Coroaste. de glória E de honra. E ainda é um ser insignificante. Meu Deus. Então, ele quer entender, Davi, ele só encontrou essa resposta na eternidade. Mas ele levanta um problema, e é o único problema da humanidade. O que todos nós estamos procurando? Todos nós seres humanos, que eu quero dizer. O que nós estamos procurando? Identidade. Aí, quando todos nós procuramos identidade, e nós precisamos disso, nós fazemos 3 perguntas que todo ser humano faz em algum momento da sua vida, em qualquer época da história, em qualquer cultura. Quais são as 3 perguntas? Quem eu sou? Quem sou? Para que vim? Da onde vim? De onde vim? Para onde vou? Para onde vou? Gente, veja bem, a sociologia, a filosofia, a psicologia, a antropologia não tem a resposta. Só tem resposta a teologia. Alguém pode dizer amém? Alguém quer falar em línguas? Amém. Então veja. Então veja. O que ele fez? Ó, às vezes isso aqui parece a escolinha do professor Raimundo. Então veja. Só faltou Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? São perguntas que a sociologia, a filosofia, a psicologia, a antropologia não tem resposta. Só tem resposta na teologia. Essas 3 perguntas são perguntas de quem tem amnésia. Já parou para pensar nisso? São argumentos ontológicos. São argumentos, é uma busca ontológica. Ontologia é o estudo da natureza do ser. Oi, Irã. Sim. Não, pode concluir. Então quer dizer, Lá vem uma quem perguntinha. sou? Lá vem, já vem chumbo grosso. Quem sou? De onde vim? E para onde vou? São perguntas de quem tem amnésia. Não é verdade? O que é uma pessoa que tem amnésia? Esquece das coisas. Ele não sabe quem ele é, de onde é a origem dele, de onde cidade que ele veio, e ele nem sabe para onde está indo. Aí pergunta de quem tem amnésia. A grande questão é, quem causou essa amnésia? Deus. O pecado. Qual foi a maior perda que o pecado nos causou? Ruptura entre nós De Deus. e a Trindade. Quando o homem foi expulso do jardim, mais do que perder contato com Deus, ele perdeu a Trindade. E eu só posso responder estas perguntas quando eu me encontro com a Trindade. Quem é que me faz encontrar com a Trindade? Jesus. E quem é que me faz permanecer na Trindade? O Espírito Santo. Professor, Antes, teu colega aqui. Depois a gente vai sempre tomar um café. Depois a gente volta. Vou perguntar. Não, por favor, pode mandar bala. Você está falando isso aí, mas eu tô lembrando da experiência pentecostal que Davi teve, né? Quando ele tocava harpa. Sim, sim. Não, e vou mais. E vou mais. Eu quero engrossar esse angu aqui do nosso querido Ozelei. Pentecostal. Experiência. Não, e o pentecostalismo, viu, Ozelei? Um pentecostalismo particular, porque o Espírito Santo veio sobre toda a carne depois.
lá exclusivo. Acabou de criar até hoje. Uma rua azul. Vai lá, meu querido Carício. O professor falava sobre o homem, né, que ele está à procura da sua identidade. Sim. Então ele procura satisfazer, né, ou auto se realizar através de conquista, de objetos, disso, aquilo. Sim, né? sim. Mas na verdade ele só pode se realizar através da pessoa de Deus. Né? Exatamente, a pessoa de Deus. Né? Exato. Então o que acontece? Essa pergunta, o que é o homem, é uma pergunta filosófica existencialista. Pastor, vou fazer uma pergunta séria. Não, é por causa que essa é uma questão difícil de entender. É difícil. Por quê? Porque nós, como pastores, também temos crise existencial. E muito. Mas é aí que, né? Será que essa é a crise existencial que nós passamos? Claro. Não vivemos nessa crise, mas Sim, a gente passa. Exatamente. Sem dúvida. Porque nós somos homens. Você pode continuar. Então, nessa Então, crise existencial que passamos, aí uns permanecem, outros vão além, que nós sabemos de pastores que deixam o mistério, que abandonam, e vai ver que não se resolveu isso. Mas dentro dessa questão teológica que o pastor está apresentando, né, seria paralelo, uma crise existencial, emocional, familiar. Sim. Por quê? Foi muito boa a sua pergunta. Por que nós, pastores, que já somos cristãos, que a gente já se encontrou com Deus, por que nós ainda temos crises existenciais? Porque nós não estamos no processo absolutizado. A obra de Deus não completou em nós. Paulo vai dizer isso em Filipenses, não é? Não sei. Aquele que começou boa obra de vós, vai completá-lo quando? Na parousia. Então, Deus entende nossos problemas existenciais, porque nós ainda somos uma obra em construção. Nós ainda convivemos com o pecado, a gente ainda está no mundo caído. O diabo está aí, mesmo que esteja preso pela palavra do Evangelho, mas ele ainda fica perturbando a gente, ele ainda semeia o joio no meio do trigo. Então, Deus, ele nos entende de forma tão amorosa, que ele vê que nós somos novas criaturas, mas nós lutamos ainda contra o pecado, estamos no corpo imperfeito, a nossa alma está convertida, mas as nossas emoções muitas vezes estão abaladas. Então, por isso que há problemas existenciais no cristão mais maduro. Há problemas existenciais em pastores. Já estamos terminando. Aproveitar que eu tenho que sair mesmo. Tá? Tudo bem. Está com saudade da Se galinha. Eu posso explicar aqui agora, mas vocês não poderão falar mal de mim, porque vocês terão que me amar. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Esse exame aí, Senão vocês vão pegar. viu? Esse exame aí é complicado. Esse Então, vai veja. dar trabalho. Então, viu? A pergunta dele é muito importante. Não existe supercrente, por mais que isso foi muito alardeado na década de 90. Não existe super pastor. Não existe super nada. O que existe são pecadores que estão cheios da graça de Deus, e se não é a graça de Deus, a gente se autodestrói. Mas ainda assim mesmo, com tudo o que nós temos sido pelo Espírito Santo, ainda assim nós somos pecadores. Então só o fato de a gente ser pecador explica os problemas existenciais que a gente tem. A luta contra o pecado, etc, etc. Paulo vai dar essa resposta para 2 Coríntios 13:18. Nós somos transformados de glória em De glória. glória em glória, até aquele dia. Então, Paulo também tinha problemas existenciais. Sem dúvida. Pastor, mas sobre a questão de vocação, eu sei que ele está falando sobre a questão da crise, do preso, qualquer função. Eu acredito nisso aí, que é a questão até que de Paulo, eu acredito assim, que o obreiro ele pode ter o problema que for, feito o que fez, mas eu acho que ele não desiste, ele não para, ele não vai abandonar, ele não vai criar caso com alguma coisa. Ele pode sofrer muito, pode ter muita complicação no ministério, muita perrengue, mas assim, eu acredito que pode ter várias pessoas que estão no ministério achando que estão fazendo a obra certa, achando que são escolhidos por Deus, mas não são. Então, Luiz,
Eu concordo em parte com você. Por Pastor, quê? nessa relação que está fazendo, não é só questão ministerial. Por exemplo, muitos largam da mulher, Sim. muitos inconscientemente abandonam seus filhos. Sim. Inconscientemente, muitas vezes consciente ele está ali, mas Sim. emocionalmente, Tá a fora. relação, né? Aham. É nesse sentido Geral. geral da vida. Então, aí é por isso que eu concordo em parte com isso. Por quê? Porque quando um pastor tem problemas existenciais, vai afetar outras áreas da vida dele. Mesmo que ele tenha uma vocação mais do que convicta, até sua vocação fica em dúvida. Fica abalado. Você quer que eu te dê um exemplo clássico para você disso? João Batista. Quando João está preso para ser morto, ele tem uma crise existencial. Onde é que mostra a crise existencial dele? Saber se Jesus era o enviado. Então ele tem crise. Ele falou assim: será que Manda perguntar. exatamente, ele tem crise, Luiz. Porque ele está preso para ser morto, ele sabe que vai ser morto, mas ele pensa assim: será que ele está valendo a pena a minha morte? Não, mas a crise é uma coisa, mas abandonar. Não. Estamos no caminho da crise ainda. Então ele tem crise. Ele acha que ele tem dúvida se de fato ele era aquele que devia ser. Ele manda os discípulos dele, vai lá perguntar para ele se eu aceitei, vamos falar. Pergunta para ele se eu acertei. Se a minha vocação era aquela mesma. Né? Eu creio, inclusive eu prego sobre isso, quando a Bíblia diz, né, basta cada dia o seu mal, lá em Mateus 6, depois lá em Efésios 6 ele diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para que possamos resistir ao dia mal. De novo ele reafirma isso. Sim, nós temos Então eu acredito que os teólogos antigos, eruditos, eles diziam que, os pensadores antigos diziam que existe a noite escura da alma. Sim. Essa é a terminologia. Isso aí, na verdade, é até uma terminologia da psicologia, da psicologia. Que é o dia do mal. Escuro, Vamos dizer assim, é o dia mal. É. Que a gente não sabe quando vai chegar, mas um dia ele pode chegar e vai chegar. Então, assim, o ser humano é formado, ele tem uma história, e dentro dessa história ele vai ter crises. Não adianta dizer que não. Não. Todo ser humano normal, independente de ser crente ou não, A vai ter questão que o crise. Luiz levanta é: a crise que ele vai viver vai fazê-lo desistir de coisas? Como resolve a crise que é o... Para mim, os eleitos de Deus não desistem. Não, aí é uma questão. Uma visão calvinista. Aí você entra em conflito. Questões soterológicas. Exatamente. Então eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu já ia liberar vocês para o café, mas ele Mas essa é muito importante. Mas é importante, A gente cara. passa crises às vezes dentro de casa e nós não procuramos ajuda onde acabamos desistindo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil 1.500 pastores abandonam o ministério por ano. Isso aí é pesquisa. Tá? Pela CEPAL. O Augusto Nicodemos, 1.500 pastores abandonam o ministério por ano. ele disse que a igreja presbiteriana do Brasil perde 50 pastores por ano. Olha lá. E essa é uma discussão. No geral é E 1.500. interessante, só um parênteses, eu até acho que ele entrou ele criou, o Augusto Nicodemos criou um conflito, porque dentre as causas que pastores abandonam o ministério, ele diz que são uns que abandonam a fé. Ora, mas se o camarada, então, ele nunca foi eleito, é só uma questão. Mas são 50 pastores presbiterianos no Brasil que deixam o ministério por ano. Pode concluir. Então, dentro dessa questão existencialista, nós estamos tendo hoje uma influência muito forte de coaches. Sim, sim. Mas vamos um pouquinho mais ainda. Coaches é uma linha, podemos dizer, sei lá, uma linha, né, de autoajuda. Mas nós estamos tendo também um avanço muito grande de pastores se formando em psicologia, psicanálise, para tratar os membros. Isso é muito forte. E aí eu fico pensando nessa palavra aí do existencialismo. Isso. Qual o sentido? Nada contra a profissão. Não, estou entendendo. A Bíblia não basta. Para tratar. Não basta. Não, hoje nas igrejas já E aí não nós basta vemos mais. os pastores procurando, aqueles que são cursados em psicologia, trazendo em evidência dentro da denominação, da nossa denominação. O Fernando mesmo tem um colega que formou com ele, foi pastor da nossa igreja há quantos anos? 7?
7 anos, nos últimos 3 anos ele fez o curso de psicanálise, abandonou o campo, mudou de cidade, abriu um consultório, eu acho que vai abrir. Como é que ele se assina nas redes sociais? Psicanalista. Não é, meu pastor? Gente, eu posso falar? Pessoal, Sim, mas eu estou indo dentro dessa palavra que o Roselê está falando. Pessoal, assim, o que eu penso sobre isso, né, dentro da pergunta que você falou? Por exemplo, eu tenho pós-graduação em psicanálise. Eu fiz uma pós em psicanálise. Eu acredito o seguinte, né, que se você estudar como qualquer ramo da sociologia, antropologia, filosofia, todos esses segmentos, como uma ciência, como uma ferramenta a mais, não como uma ferramenta principal, substituta da teologia, mas sim como uma ferramenta a mais, para que você tenha a capacidade de dialogar com pessoas diferentes, numa sociedade extremamente plural e complexa. Eu não vejo problema nenhum, entendeu? Então, assim, desde que não haja essa inversão. Exatamente. E aí eu acredito um pouco no que o Luiz lá falou. Eu creio que um verdadeiro chamado, como por exemplo é o meu caso, eu jamais vou trocar teologia, que para mim é uma ciência superior a todas as demais, pela psicologia, ou pela psicanálise, ou pela antropologia, ou pela filosofia, seja o que for. Entendeu? Um verdadeiro chamado, e uma pessoa que é estudiosa da teologia jamais vai abandonar a teologia por uma ciência que, se você analisar ao pé da letra, é inferior. É inferior. Mas aí, inferior. A pergunta do Fernando aqui, viu, Giovanni? De 10 pessoas que têm a sua formação, quantos que pensam como você? Infelizmente, a minoria. A minoria. É muito mais nosso só os gatilhos do que... Mas aí que tá, gente. A gente precisa entender a raiz do problema. Por exemplo, esses colegas aí que vocês estão mencionando. Na verdade, a base da troca da teologia pela psicanálise ali não é de cunho espiritual, é de cunho financeiro. O cara está abandonando o pastorado, ele está abandonando a teologia e migrando e mergulhando na psicanálise. Por quê? Porque ele quer dinheiro. Esse é o fundamento. E o que é pior, né? Exatamente. Não, mas ela pode, agora você não. Obrigado. Já está ganhando dinheiro. Pode ter certeza. É igual quem troca pastorado pelo mundo do coach. É a mesma coisa. A base é a cobiça, a avareza. Eu não sei o que falar para você, mas eu sei que embora. Aí só dizer. Pior que ela está cuidando de mim, viu? É a avareza. Então, para cuidar de você, ela tem que fazer pós-doutorado. Eu já estou desde a cabeça mergulhada. Mas aí, para encerrar essa primeira parte, vocês estão vendo? Olha só, a pergunta de Davi está trazendo problema para nós aqui nessa discussão. Então, quer dizer, o problema que o Davi levanta 3.000 anos atrás, ele está vivo aqui. Ou seja, a pergunta filosófica dele tem um sentido tão grande que até mesmo depois do Cristo, ainda assim, tem pessoas que têm problema de encontrar resposta à pergunta: o que é o homem? Por que ele não suporta as suas crises existenciais? E aí piora a situação, porque agora, aí ele não tinha o Cristo, agora nós temos o Cristo. Então a pergunta, se Davi, ressuscitar dos mortos, olhar a sociedade cristã, olhar o corpo pastoral, entendendo o que é um pastor, ele vai refazer esse Salmo 8. Aí que ele vai ficar mais ainda, porque ele vai dizer: quando eu vejo que Cristo já veio e vejo o que está acontecendo aí, o que é o homem? Aí que a pergunta fica mais complexa. Vamos tomar um café? Sim, né? Você já viu aquele anime Saidano? Não. Ó, o próximo tópico é esse aqui, ó. Olha ali, pessoal. Fala, Fernando. Eu acho que isso é um reflexo, né, porque na verdade, por que tem novamente esse advento talvez da psicologia, psicanálise e tal? Porque a igreja não está mais respondendo. Isso. Não está mais, nós não estamos mais conseguindo trazer Exatamente. respostas às pessoas. Exatamente. Porque quando Cristo veio na plenitude dos tempos, havia esse anseio por uma resposta do que é verdade. Sim. E o cristianismo trouxe a verdade. E conseguiu arrebanhar da forma que arrebanhou no início da igreja. E hoje, de novo, as pessoas estão procurando, elas vão na igreja, elas não encontram. Elas Exato. encontram Encontra o entretenimento. quê? Encontra o coach. Mas o cara já está estudando isso. Para mim, por exemplo, a proeminência do coach nada mais é do que a falha da igreja no discipulado pessoal. Exato. Luiz, pode Pode ver. de ajuda aí, ó.
É a falha da igreja discipulado pessoal. Pastor psicanalista, hein? Pastor amigo de vocês. Quem? Serra. Leva esse salmo aí, né? Que faz esse questionamento todo. Vamos aqui ouvir o Renato, irmão. É Deus que está respondendo. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, um redemoinho, e disse: quem é esse que esclarece o conselho com palavras sem conhecimento? Aí ele coloca o Jó na parede, coloca o homem na parede. Exatamente. E ali o Jó também tem um problema existencial. A situação dele está difícil. A situação dele está difícil, ele não tem resposta. Aí é a questão que nós estamos levantando aqui. E o que a gente vai tratar aqui próximo é isso aqui, ó. Discernir o que é o homem. Então, para a gente se encontrar na vida e na história, nós precisamos discernir o que nós somos. Para depois a gente ver